deixa aí mesmo. Pode dar ré. Eu vejo a glória. Essa é de bem. Vamos lá. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus... Queridos irmãos, boa noite. Deus abençoe. Nós vamos começar mais um culto nesse dia 4 de novembro. E estamos aqui, né? Semana passada, aquele calor. Hoje, como um bom mineiro, Cláudio, um cadinho de frio. Não é assim que o mineiro fala? Eu sou um bom mineiro, eu falo cadinho. Mas estamos aqui, né? Para louvar o Senhor, com os irmãos que já estão aqui, os que estão em casa. E nós viemos nesse propósito de louvar ao Senhor. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 9. E nós vamos fazer a leitura dos 10 primeiros versos. Esse salmo tem 20 versos, nós vamos ler a metade dele hoje. Salmo 9, os versos de 1 a 10, quero convidá-los a ficarem em pé. E mesmo com a máscara, a gente pode ler. Então eu vou ler o verso ímpar e você responderá com o verso par. Salmo de número 9. O salmista assim nos diz: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Amém. Assentai-vos, irmãos. Irmãos, esse salmo é um salmo de gratidão, de ações de graças. É isso que nós vamos falar hoje. Mas nós vamos observar que o salmista, ele já começa a falar que louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, para contar todas as tuas maravilhas. É isso que nós vamos fazer todos os dias. Os irmãos sabem que na última quinta-feira deste mês, nós comemoramos o Dia Nacional de Ações de Graça. Mas eu acho que não é só esse dia. Todos os dias, eu creio que nós precisamos dar graças ao Senhor. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Nós vamos orar. E eu trago aqui 2 pedidos para a gente orar. Eu vou deixar um tempo para que você ore. Mas a nossa irmã Dona Dinamar já foi operada e provavelmente deverá ter alta amanhã, mais tardar sexta-feira. Ela operou de um dos pés que ela quebrou em 3 lugares, entre elas a canela. Então ela está bem. A cirurgia foi muito bem sucedida lá em Carangola. Olha aí pela Dona Dinamar. O segundo pedido é que nós devemos continuar a orar. Lá em casa nós já estamos orando, mas o meu concunhado, meu cunhado e a minha concunhada, que moram lá em Camboriú, Santa Catarina,
estão com sintomas de Covid. O filho já tinha pego, sarou, a outra filha não, mas o reverendo Fernando e a Celi estão com sintomas. Ele já está de quarentena há mais de uma semana, né? Nem indo à igreja para pregar, mas hoje ele não estava bem, não, tossiu um bocadinho, não é isso, Aline? Dor de cabeça, a Celi também, então, em suas orações, né? É ruim de trazer esse tipo de notícias aqui, né? Mas a Covid continua, gente. Então vamos orar aí pela vida do Fernando Cancela, que é pastor, e a minha concunhada Celi, que estão com sintomas da Covid, e a dona Dinamar, que está em recuperação. Olha aí, então nós vamos passar alguns minutos em silêncio. Você também pode agradecer a Deus por esse dia, por estarmos aqui na casa do Senhor, para louvá-lo, aprender da palavra dele. E eu creio que você que está em casa aí também vai fazer isso agora. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos passar alguns minutos aqui orando. Deus, estamos aqui reunidos em Tua casa e para nós é um grande privilégio. Depois de um dia, o Senhor nos deu de vida, nos sustentou, nos deu trabalho e ainda a vontade de, mesmo numa quarta-feira, vir à Tua casa para continuar a nossa adoração e o aprendizado da Tua bendita palavra. Neste momento, Pai, nós queremos colocar alguns irmãos diante do Senhor. Dona Dinamar, muito obrigado, porque o Senhor ouviu as nossas orações, a cirurgia foi muito bem sucedida e a mão poderosa do Senhor esteve ali e agora continuará, cremos, em sua recuperação. Que o mais breve e rápido ela possa estar aqui conosco de novo, para alegrarmos e para juntos louvarmos o Teu nome. Lembramos do reverendo Fernando Cancela e da sua esposa Celi, que ainda não tiveram diagnóstico, mas estão com sintomas da Covid. Pai, use ali o remédio que eles já estão tomando, os cuidados da família, da igreja que ele é pastor. Cuide do Teu servo, da Tua serva. Obrigado pela recuperação do Júnior. O Senhor fez essa recuperação e ele já está bem. Mas que a Tua mão poderosa continue com ele. E ainda, Pai, me traga a lembrança pela vida do reverendo Cari, dos cuidados que o Senhor está tendo com ele, dos remédios que ele tem tomado, das pessoas que têm cuidado dele, de toda a família. E continue a fazer o querer do Senhor nesta vida preciosa. Tudo isso nós entregamos, confiados no Senhor. E que nesta noite o nosso culto, os louvores e a palavra do Senhor sejam tudo aqui para a honra e glória do Teu nome. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, os irmãos do ministério? Venham. Eu quero lembrar os irmãos que domingo pela manhã nós teremos ceia, à noite não. E o 15 à noite teremos ceia. Bom? Então, a partir de hoje, depois do culto, nós vamos abrir as nossas inscrições, a agenda. Faça o seu agendamento.
oficiais aqui presentes. Lembrando que vocês não precisam fazer, automaticamente as famílias também virão. Eu mandei hoje aí para todo mundo que tem WhatsApp, o Presbitério Leste de Minas fez aí um breve histórico do reverendo Ciro, saudoso Ciro Tavares. E nós mandamos para o Brasil Presbiteriano e foi publicado, então depois você leia lá na página 14. Está lá uma pequena homenagem, mas, né, Tiago, não precisava nem fazer essa homenagem, porque ele já foi, né? E foi um homem do Senhor, servo do Senhor, mas é para lembrança, para ficar aí nos guardados da igreja, porque se a gente não lembrar lá, eles não vão ficar sabendo aqui, então a gente lembrou pela trajetória aí do reverendo Ciro, quando esteve em vida, e essa pequena homenagem que o presbitério fez aí, tá bom? Então vamos louvar, o Palavra está com o Ministério de Louvor. Sons. Som. Boa noite, irmãos. Vamos ficar em pé para nós darmos continuidade aos louvores ao nosso Deus. Agora, através dos cânticos, nós vamos declarar que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há nenhum Deus além do nosso Deus. Nosso Deus é o único e nós temos que declarar isso. Amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, Deus tão grande como nosso Deus. Criou o
criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 vem meu coração. Irmãos, como nós estamos ainda aprendendo, está dando um probleminha lá que não está saindo o microfone. E a Sara vai ouvir, se está saindo. Agora parou de sair tudo, ó. Sem fio aqui não está querendo funcionar, não. Então eu vou pegar um com fio aqui. Não vamos como um amigo meu fala, não vamos nos estressar. Aqui para a gente falar com ele. Vê se agora sai aí, Sara. Depois você confere aí para nós. Fazer um grande favor. Vou botar no meu bolso aqui. Abra sua... Oi, melhorou? Está atrasado, não tem problema não. Então vamos lá. Colossenses, capítulo 3,
é a mensagem de hoje. Então, abra sua Bíblia aí. Carta de Paulo aos Colossenses. Lá no capítulo 3, nós vamos ler os versículos 15 a 17. Eu acho que é o microfone mesmo que está com a bateria coisada. É assim que fala, Luana? A gente que é mineiro tem umas manias de falar, né? Então, isso aqui depois a gente resolve. Muito bem. Todo mundo achou? Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 15 ao 17. Então, a palavra do Senhor, ela assim nos diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vou no 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida e dê entendimento agora aos nossos irmãos que estão aqui, que estão em casa. Continue a tratar conosco. É a minha oração, que eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos nesse mês de novembro, como eu falei no início aqui. Esse mês de novembro nós dedicamos sempre a última quinta-feira, o culto, o Dia Nacional em Ações de Graças. Esse ano a gente vai fazer, mas sem os comes e bebes, não é? Evitando aglomeração, contato, mas nós não vamos deixar de falar. Mas podemos falar todo mês, para lembrar isso a você. Claro que você que está aqui já é grato sempre, e nós precisamos ser. Mas falando em gratidão, já foi dito que a gratidão é o melhor remédio, ou o melhor antídoto contra o desânimo. Então, quando você estiver desanimado, continue a ser grato. Que às vezes não é fácil ser grato. A gente às vezes é grato quando estamos bem, quando as coisas estão indo bem, mas nós precisamos, até na tristeza, sermos gratos. Conta-se uma lenda que um homem, ele encontrou no armazém, onde Satanás, e é lenda, hein, guardava as sementes que ele possuía. E as referidas sementes prontas para semear no coração humano. E descobrindo que a semente de desânimo abundava mais do que as outras, ele inteirou essa semente, que poderia crescer em quase todos os lugares. Então, quando este homem perguntou a Satanás, e ele relutamente admitiu que havia um lugar onde essa semente não poderia e jamais cresceria. E aí o homem perguntou: então fale para mim aonde? E aí Satanás respondeu, tristemente: essa semente não vai germinar, ela não vai crescer, ela não vai brotar aonde há um coração agradecido. Como é uma lenda, nós podemos pegar um pouco dessa verdade. Então, olha só, nós precisamos ser gratos, irmãos, por tudo, por mais difícil que seja, você agradecer por uma doença, agradecer por a perda de um ente querido, mas nós precisamos agradecer
Paulo vai falar isso, né? Em 1 Tessalonicenses 5, 18, em tudo, dai graças, em tudo. Mas essa noite eu quero falar que gratidão é uma atitude cristã, é uma atitude de um cristão. Se olharmos para as páginas do Novo Testamento, a maioria dos mandamentos no Novo Testamento são escritos sob uma forma de imperativos. E como são esses imperativos? Faça tudo sem murmurar. Ame um ao outro. Fuja da fornicação. Seja santo porque eu sou santo. Comporte-se ou seja cheio do Espírito. Então, para citar alguns aqui, entre esses imperativos, eu quero tratar de ser grato. Ser grato. Que poderia ser o mais fácil de se cumprir, mas muitas vezes é o mais fácil que esquecemos. Eu creio que neste dia você agradeceu por tudo. Até pelo ar que nós respiramos, a água que bebemos, tudo é motivo de gratidão. Mas a minha conclusão, meus irmãos, é que quando eu penso de fato sobre este imperativo, que é bíblico, é quando eu não sou grato, eu escondo muitas coisas e nada como se eu vivo ou que eu possuo exclusivamente é meu. Mas eu preciso reconhecer que os outros contribuíram para o meu bom-estar. Então, parece que vai ser repetitivo, mas a gratidão, sabe o que ela faz, diácono Lucas? Ela me liberta do pecado, mas do pecado do egoísmo. Você já viu gente, Antônio, cabeça em pé, que nem um bom dia ele te dá? Ou quando você o atende, ele nem muito obrigado? Não é? Às vezes nós somos egoístas. Você está fazendo isso porque eu pago para você, ou eu sou melhor do que você. Nada disso. E esse pecado do orgulho também, da arrogância, das pessoas que se acham autossuficientes, elas muitas vezes pensam que não precisam de ninguém. E tem muita gente hoje que fala assim, eu nem preciso de Deus, porque quem me deu o que eu tenho foi o meu suor do meu trabalho. Se não fosse o suor do meu trabalho, Deus não. Mas essas pessoas, muitas vezes, elas não são motivadas a agradecer. Agora, no entanto, Jesus, Ele nos ensinou e temos que muito agradecer. Olha o texto aí. Nós lemos do 15 ao 17. O que esse texto vai nos revelar essa noite? Algumas razões para que nós continuemos a ser gratos. Não que os irmãos não são gratos, mas esse texto vai te motivar a você continuar a ser grato. E a primeira coisa, por que eu preciso então ser grato? Se gratidão me dá uma identidade de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo do Senhor. Primeiro, eu preciso ser grato pela paz de Deus. Uai, pastor, mas a gente sempre escuta num funeral, agora ele está em paz. Né? As pessoas que foram ao cemitério na segunda-feira, né? Aí em paz, descanse em paz. Não é? Mas que paz é essa? É a paz que põe fim numa guerra interna, dentro da gente. E muitas vezes tem gente que não tem essa paz interior. E essa paz interior é quem está em Cristo Jesus. Mas a paz que põe fim à guerra interna, todas as pessoas, antes de conhecer o Senhor Jesus, elas vivem numa guerra. E porque há muitos inimigos que atacam sua vida. E um deles, volta a bater nessa tecla, é o pecado. O pecado, ele escraviza. E quando ele escraviza, ele te dá aqui, ele puxa os desejos da carne, que é a maneira que o pecado consome todas as nossas manifestações. Gente, quem vive
em pecado, não confessa o pecado, ele não tem uma paz interior. Quando ele não tem comunhão com Deus, você pode ter certeza que eu estou falando aqui, que isso é bíblico. Você deve conhecer alguém que não teve nenhum encontro com Jesus de verdade, ela não tem uma paz interior, é uma briga, é uma batalha. E que ele tem com Satanás. A Bíblia afirma que ele exerce um domínio sobre todos os cegos para que a luz de Cristo não brilhe. Aonde está isso? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o versículo 4. Então, diante disso, ou dessa maneira, a primeira coisa que Deus faz, quando alcança os corações, é acabar, é exterminar esta guerra, que traz paz. E aí eu preciso abrir um parênteses, lá quando eu falei, quando a gente fala isso, até isso foi o meu cunhado que já falou isso, o reverendo Fernando Cancela. A gente fala assim, coitado, descansou, né? Mas se a pessoa não tem Cristo, será que ela descansou? De fato? Ou se ela não confessou Jesus como único suficiente Salvador, ela vai para onde? Para o inferno, que é mar. Então não é descanso. Tadinho, descansou no Senhor. Talvez é uma palavra que a gente sempre dá para consolar, né? Mas o descanso, de fato, essa paz é Deus que nos dá. Agora, nós estamos falando aqui da paz oferecida, como eu falei, pelos túmulos, ou da ausência de guerra, que seria o que o homem oferece, mas estamos falando sobre uma verdadeira paz que o homem, que a mulher, experimenta em Jesus. E o próprio Jesus diz que esta paz não é como a paz que o mundo oferece. Nós vamos ter o dia da paz. Aí solta pombinhas brancas, bolinhas brancas, todo mundo de branco. Não é essa paz. A paz que o mundo dá é aquela obtida pela guerra sobre o domínio do outro. Agora, quando essa paz for alcançada, todos deverão estar aqui preparados para uma guerra que se aproxima. Mas a paz de Deus é aquela que o Senhor trouxe. Lembra o endemoniado lá de Gadara? O qual depois de estar nu e correndo, agora ele está sentado, vestido em seu juízo perfeito. Olha que paz é essa, presbítero Miltinho, que Jesus dá. A paz também que governa o nosso coração. Foi corretamente dito isso, que uma paz de Deus é uma outra paz. E a primeira parte é saber que houve tempo em que éramos inimigos de Deus, mas que a morte em Cristo, nós somos o quê? Reconciliados com Deus. Então, a outra parte, amados irmãos, tem a ver aqui com a afirmação, a paz de Deus. E qual é a diferença? Muitos alcançaram a paz de Deus, mas nem sempre têm a paz de Deus nas suas vidas todos os dias. Como uma experiência contínua. Você já viu, às vezes, ouviu alguns relatos de briga em casa? Eu não tenho paz nessa casa, isso aqui parece um inferno. Esse menino não me dá paz, essa menina não me dá paz, essa esposa não me dá paz, esse marido não me dá paz. Presta atenção. É o fato de você saber que você foi salvo e que os seus pecados foram perdoados. Você não vive mais angustiado, nem estressado, nem ansioso. Mas observe o texto aqui. A paz que governa o seu coração. Olha aí Filipenses 4, versículo 7. Filipenses um pouco atrás. Filipenses, eu já ia ler Colossenses aqui, marquei. Olha o que Filipenses 4, 7 fala. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em quem? Cristo Jesus. Gente, isso é tremendo. Ninguém, meus irmãos, pode proporcionar sossego, tranquilidade ao seu coração. E que muitas vezes fica desamparado com a paz do nosso Deus. Continue a ter essa paz do nosso Deus. Diante desse texto, ainda nós aprendemos que a paz que é estendida para o todo o corpo. O que Paulo está falando aqui em Colossenses 3? Olha o que ele estava passando.
Paulo havia descoberto alguns focos de divisões em uma das igrejas que ele tanto elogiava, que era a igreja de Filipos. Ele tem só elogio, mas ele falou assim, tem um negócio errado aqui. E por outra razão ele disse que se comportassem como ele era digno do Evangelho. Vamos olhar lá, Filipenses, um pouco atrás, versículo 1. Aliás, desculpa, capítulo 1, o versículo 27. Ele fala assim, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que eles não fizessem nada por contenda e orgulho. Olha o capítulo 2, o versículo 3. Nada façais, por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. No capítulo 4 de Filipenses, o versículo de número 2, rogo a Evódia e rogo a Sítique, pensem concordemente no Senhor. Então, o que era o ponto aqui do apóstolo Paulo? Ele olhou, ele sentiu, falou, gente, está tendo algum negócio aqui nessa igreja. Estava tendo uma divisão imprudente na igreja. Por isso que ele escreve essa carta como uma advertência. Mas o fato que ele agora traz uma ênfase, que a paz de Deus governando os seus corações, que é manifestado no corpo de Cristo, a igreja. E vamos falar que, graças a Deus, aqui na igreja, a gente tem vivido essa paz, né? Vocês vão me aturando, eu aturo vocês no bom sentido, com os meus defeitos, com o meu jeito, mas onde a gente puder ter paz de Cristo no corpo da igreja, que é a igreja do Senhor, é muito bom a gente viver em paz. É claro que tem problemas, algumas discordâncias, mas como é bom trabalhar em paz, como é bom servir em paz, não é? E Paulo estava vendo aqui que a paz de Deus é necessária para os relacionamentos interpessoais. O espírito de paz nem sempre governa as igrejas. E aí Paulo, quando ele falou aos irmãos de Éfeso, ele pediu para que esses irmãos se mostrassem solícitos em guardar a unidade em espírito, ou do espírito. Por isso que ele invocou aqui a importância da manutenção de paz, ou desta paz, desse ato de perseverar nessa unidade que traz a paz de Cristo, que é uma poderosa razão para agradecer, que é a paz que sempre prevaleça no corpo. Eu não sei se nos anos anteriores, no presbitério, mas desde que eu cheguei no presbitério, também, graças a Deus, todo mundo tranquilo, né? Na hora lá das discussões tem algumas coisas, mas a paz reinando. Eu já fui em reunião de presbitério que faltava o presbítero bater no outro presbítero ou no pastor, de não olhar um para a cara do outro. Mas graças a Deus, é essa paz que a gente precisa buscar, não só na igreja, não só na sua casa, não é? Com seus entes queridos, é essa paz. A segunda coisa que aprendemos aqui, se eu sou grato por essa paz, eu preciso ser grato também pela palavra. Que palavra? De Cristo. E essa palavra por ser abundante. E essa é a primeira vez que a declaração da palavra de Cristo aparece aqui na Bíblia. E em toda a Bíblia nós somos informados aqui da palavra de Deus. Agora Paulo está mencionando aqui uma maneira solitária que tem um significado profundo, que é a palavra de Cristo. Não é a palavra do pastor. Paulo está falando aqui dos anciões da época, dos líderes da época. Não é a palavra de um bom livro, de um bom consultor moderno para vivermos bem, mas é a palavra de Cristo, que nós encontramos na história ou nos relatos dos evangelhos. E a palavra de Cristo falou que aquele que os seus próprios inimigos reconheceram, que nenhum homem jamais havia falado assim, é o ponto que esta palavra está em nós. A ordem é habitar
abundantemente em nossos corações. Foi dito que o homem deve estar cheio de alguma coisa. Daí, o seu coração falará na sua boca. Aí Jesus traz uma expressão: no coração, sai o bem ou sai o mal? Aonde? Vou ler para você. Não precisa abrir, não. Evangelho, você deve saber bem isso, de Mateus capítulo 15. Olha o que Jesus nos traz aqui. Mateus 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca vem do coração. E isso é que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então é verdade. É a palavra aqui que Cristo falou, aquela que os seus próprios inimigos reconheceram que nenhum homem já havia falado assim. E aí traz esse ponto aqui, que esta palavra está em nós. É a ordem de habitar abundantemente em nossos corações. Então, meus amados irmãos, nada faz bem à vida de um crente, de ser um homem, de ser uma mulher do Senhor, cheios da palavra de Cristo. E essa palavra torna aos simples. O salmista, no Salmo 19, de 7 a 14, ele traz essa afirmação. Somos gratos pela palavra de Cristo, pelo que esta palavra faz em nossas vidas. Se um lado a palavra de Cristo tem a missão de nos ensinar, de nos educar, de fazer crescer, ela também nos ensina sobre Deus, a origem do seu trabalho, do seu amor. E essa palavra, meus irmãos, nos ensina que o pecado fez como arrasou a humanidade até hoje, mas acima de tudo isso, preste bem atenção aqui. Através de Cristo, da salvação, Ele tem profetizado até hoje a aspiração da sua segunda vida, segunda vinda. Então, que não seja apenas uma palavra que enche o nosso conhecimento, mas que entendamos daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós falamos, seja a exortação de Cristo para nós. E aí eu não posso deixar de voltar ao Efésios. Olha lá, Efésios. Efésios, capítulo 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Observe o mesmo efeito que esse Espírito Santo produz. E por último, nesta noite, por que eu preciso ser grato? Primeiro, por essa paz que traz ao nosso coração. Segundo, pela palavra de fato de Cristo. E terceira e última lição, eu preciso ser grato pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, por que eu preciso ser grato pelo nome do Senhor Jesus Cristo? O nome glorioso de Cristo. Observe aqui no texto que nós lemos de Colossenses, que o nome glorioso de Cristo, Paulo não colocou aqui casualmente nome de Cristo. E quando eu procuro as razões de agradecer a Deus, o nome de Cristo se torna o centro do que eu sou e do que eu faço. A palavra do Senhor nos diz que o nome é glorioso. Desde os tempos antigos, os profetas falavam desse nome, que significa o Messias prometido. Por mais de 400 anos, a chegada daquele Messias foi aguardada. E afinal, ele veio. Não como os outros esperavam, mas veio como um bebê. Ele veio como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele veio do céu deixando o seu trono de glória, se humilhando ao fazer-se homem. E cada
profecia foi cumprida quando ele chegou. A este nome de Cristo foi adicionado o de Jesus, para tornar uma realidade que ele salvaria o seu povo do pecado. Agora, por certo que a palavra não diz que o Messias viria para salvar Israel dos romanos, mas de seus pecados. Amados irmãos, não há domínio pior que o pecado. E o que Jesus fez? Ele veio para nos libertar desta escravidão do pecado. Mas a grande coisa que nós sabemos sobre esse nome e de tudo que ele morreu por você, por nós naquela cruz. Isso é motivo de gratidão todos os dias. Deus deu a ele um novo nome para que ao seu nome todos os joelhos se dobrassem. Nada supera o nome dele agora. Nós estamos acompanhando aí desde ontem as eleições dos Estados Unidos, né? Quem será o presidente? Ontem eu ouvi uma manchete assim: quem vai assumir essa casa branca enorme? Jesus é muito mais poderoso do que tudo isso, né? Mas quem é hoje o presidente, ou quem é eleito, entre aspas, vai se achar o Todo-Poderoso. Mas o Todo-Poderoso é Jesus. É Ele. Faça tudo pensando em nome dEle. Não sei de onde surgiu a ideia de dividir o homem em uma vida secular e uma vida sagrada, porque esse conceito criou uma dicotomia na vida do crente, porque ele pensa que é alguma coisa no domingo na igreja, e da segunda até sábado é diferente lá no seu trabalho, no seu convívio. Que enquanto estou na comunhão dos santos, eu estou envolvido em uma áurea de santidade vista, nas minhas palavras, nas minhas ações, mas quando eu chego na minha vida secular, na semana, eu me comporto totalmente diferente. Agora vamos para o texto. O texto diz assim: tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações. Portanto, não há separação do meu trabalho, dos meus estudos, da minha vida sagrada. E tudo, em tudo, é sagrado. Isso nos traz um desafio, a saber que as palavras que falo devem ser para a honra e glória do Senhor, não para homens. Alguém disse que o crente deve ver o mundo não como um lugar dominado pelo pecado, ou muito menos por Satanás, mas sim como um grande templo, onde em meio das suas ações, ele continua a dar glória a Deus por tudo. Quantas vezes dizemos o que fazemos é para a glória de Deus? Quantas vezes as nossas ações são para a glória de Deus? A verdade que nós falamos, dando graças a Deus por meio dele. Essa é a ênfase de Paulo. Irmão, sabe qual é o canal que Paulo está falando aqui? Gente, vamos ser gratos através de Cristo. Pelo nome do Senhor Jesus eu venho e me apresento diante do Pai, e toda ação de graças deve ser dirigida a Deus. Mas por quê? Simples, porque Deus, Ele é a fonte de todas as bênçãos para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. O escritor Eclesiastes 3:11, ele diz que tudo que Deus fez, tudo é formoso em seu tempo. E Ele fez pensando em quem? Em nós. Aí vai falar assim: Ele até criou a eternidade para nós pensarmos nisso. Olha que coisa linda, não é? Ele botou a eternidade no nosso coração. Ele fez todas as coisas de maneira que possamos viver adequadamente. Ele não colocou menos ar na atmosfera para morrermos devido à falta de oxigênio, mas Ele também colocou muito ar. Não colocou muito ar para que nós morrêssemos de tanto ar. Tudo na medida certa, né? Eu não sei se a Laís tem acompanhado aqueles episódios lá do Fantástico, né?
Aí um dia desse falou sobre qual que é o planeta lá que tem um arco de diamante lá, até esqueci. Saturno. Tem uma música, né? Os Anéis de Saturno. Diz que chove diamante lá. Por que aqui no Brasil não chove? No Brasil, na Terra não chove. Porque Deus não quer. Ele fez aquilo lá para aquele determinado e para nós é diferente. E eles estão, achamos um negócio de uma água aqui, que lá não sei aonde tem tantas luas. Nós estamos aqui, que Ele criou desse jeito para nós. Olha que bênção. Ele não pôs o sol tão longe para a terra não congelar, mas tão pouco pôs perto para encolhermos. E é o meio pelo qual Deus fez tudo através de Cristo. Porque Ele era a palavra criadora, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Cantamos isso. Paulo fala isso em Romanos 11:36. Então, meus amados irmãos, através do nome do Senhor, nos aproximamos do bom Pai numa profunda gratidão. Quero concluir. Gente, vamos ser gratos a Deus pela paz que temos. Porque sendo inimigo de Deus, eu fui reconciliado com Ele. Porque em outro tempo vivi vazio de Deus, agora pela palavra de Deus que habita em abundância no meu coração. Acima de tudo, porque uma vez vivi para o mundo e os seus prazeres, agora também faço, seja por obras ou palavras. Eu preciso fazer para glorificar a Deus. Então, que você tenha isso em mente, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Você que está nos ouvindo aí e vendo na internet, faça isso também, para a honra e glória do Senhor. Porque todas as razões que me levam a aceitar o convite do salmista é que eu preciso reconhecer a Deus que tem todo o poder e senhorio. No imperativo, entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, é eterna a sua misericórdia, e a verdade estende-se de geração em geração. O Salmo 100. Os versos 4 e 5. Então, se a gratidão é uma atitude do meu coração, uma atitude cristã, eu preciso ser grato pela paz de Deus, pela palavra de Cristo e pelo nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesta noite. E que na quarta quinta-feira do mês de novembro, eu só não possa ser grato nesse dia, mas todos os dias. Como nós falamos, né? A tradição americana é que nesse dia é feriado, tem um peru assado, e muita comida, e desfile. Nem sei se ano vai ter isso tudo, por causa do distanciamento, mas não só esse dia, todos os dias. Seja grato a Deus, né? Por tudo. Que Deus te abençoe. O louvor vai cantar mais uma música, e nós já vamos encerrar aqui nosso culto e a nossa transmissão nesta noite, lembrando aos irmãos que amanhã a gente abre. Ô Marina, pega um lencinho aí para mim, que eu vou botar um álcool aí, que eu falei muito nesse microfone. E a gente, Fabiane, pega aqui para mim um lencinho, só para eu passar para Maiara. Então, meus irmãos, hoje à noite, daqui a pouco eu abro o grupo lá. Pode tirar essa tampa azul aí. Isso, está acabando ele, só para fazer um trem direitinho. Hoje, depois do culto, a gente vai abrir as inscrições, tá? Para o nosso culto. Lembrando que domingo de manhã nós temos ceia, tá? Não esquece, não. Divulgue aí e venha ao culto. Tá bom, meu irmão? Vou passar aqui para você, Maiara. Saiu, agora saiu. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? É através das lutas que passamos é que o Senhor vai fazendo nós crescermos, né?
nós vamos crescendo através das lutas. E a nossa fé vai sendo provada dia após dia. E é só através da fé que nós vamos rompendo as barreiras que vão aparecendo nas nossas vidas. E quando estamos passando por lutas, as pessoas lá fora não entendem a paz que está no interior da gente. É o que nós aprendemos hoje. Só Deus entende a paz que excede a todo o entendimento que vem do nosso Deus. Então, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de eu crescer um pouco mais. Vamos adorar o Senhor. Pode abaixar um pouquinho o retorno que está dando microfonia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou
Irmãos, nós vamos terminar então o nosso culto agradecendo a você que veio, né? A você que está nos acompanhando aí pelo Facebook e também pelo YouTube. Vamos orar? Pai, a nossa gratidão nesta noite, e que esse tempo que passamos aqui, tempo precioso, cremos que o Senhor aceitou e recebeu todos os louvores e a Tua palavra ministrada aos corações dos nossos irmãos, e que a cada dia sejamos gratos por tudo. Obrigado por essa noite, obrigado por cada vida preciosa aqui, e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos queridos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre vós e sobre todo o povo do Senhor espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Assentai-vos, irmãos, e uma ótima noite para todos.